Bom dia, meus irmãos, saudações a todos, muita paz. E eu vim falar sobre um assunto, queria inclusive agradecer a um rapaz que fez um comentário em um dos vídeos do nosso canal, porque eu abordo muito a questão da vida de Jesus, sobre as coisas, sobre os sinais que ele deixou, as evidências da existência histórica de Cristo. E ele fez o seguinte comentário, que Jesus teria sido um mito, uma invenção, uma pessoa criada pela Igreja Romana. Eu queria agradecer a ele, que fez essa observação, porque ele me inspirou, ele me motivou a fazer esse vídeo que tem o tema, que tem esse título, que é As Provas Históricas da Existência de Jesus, As provas categóricas da existência de Jesus. E o interessante é que nós vemos na história da humanidade cientistas renomadíssimos que não só acreditavam na existência real da pessoa de Cristo, mas que sabiam que realmente Jesus tinha existido devido à observação dos sinais que a realidade apresentava. O professor André Chevitarese, por favor me desculpe, é o professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele escreveu um trabalho e ele fala abertamente que o interesse dele não é religioso. O professor André Chevitarese, ele faz uma abordagem histórica, ou seja, o Jesus histórico. E é muito importante que se perceba que este Jesus histórico, ele implica na observação do Jesus filosófico e do Jesus sociológico. Por quê? Porque a filosofia daquela época foi influenciada por um jovem judeu que conseguia reunir multidões, um fenômeno sociológico muito incomum para aquela época. É claro que existiam grupos religiosos que conseguiam arrebanhar pessoas, mas existem diversos registros, não só de cristãos, mas também de judeus, de romanos, de sírios, de chineses, de turcos, beduínos, tuaregues. Esses registros, eles nos falam sobre a reunião de 5, 10 mil pessoas. Então, quer dizer, um fenômeno desse, ele não passa despercebido. Um fenômeno filosófico social, ele não passa despercebido ao registro da história, que a história é a vitrine da realidade. Ou seja, o que de fato aconteceu para que se fundamente aquilo que há de vir. Ou seja, a história ela sempre é o ponto de reflexão que nos faz melhorar os nossos passos do doravante, né? É interessante que Isaac Newton ele falou aqui a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta, que Jesus representa este ser. Ou seja, nós estamos falando de Isaac Newton, um homem de ciência. Nós não estamos falando de um religioso, de alguém que tenha nenhum tipo de interesse de propagar algum tipo de fé. Aliado a Isaac Newton, eu vou abordar Albert Einstein, que falou: ninguém pode negar o fato que Jesus existiu, nem que seus ensinamentos sejam belos. Ainda que alguns deles tenham sido proferidos antes, ninguém os expressou tão divinamente. Ou seja,
Einstein, judeu, homem de ciência, ele fala categoricamente: Jesus existiu e igual a ele proferiu os ensinamentos. Estamos ainda falando do Jesus histórico, filosófico e sociológico. O Jesus sobrenatural, ele também vai implicar. Por quê? Porque aquelas multidões, elas eram arrebanhadas por um efeito muito natural, que é o efeito do instinto humano de procurar soluções para os seus problemas. Se ouviu falar que ele multiplicava pães e peixes. É evidentemente que numa região de muita pobreza, todo mundo vai chegar perto de alguém que consegue prover alimento, principalmente de graça. Então, o que acontece? Um fenômeno isolado, ele consegue propagar, replicar uma onda de informação que vai atrair outras pessoas e essas, por conseguinte, outras, fazendo uma corrente. Então, essas informações, elas foram se espalhando por todo o Oriente. Interessante que nós devemos lembrar de uma coisa. Existiu a Rota da Seda. A Rota da Seda, ela vinha lá da China e por todo o continente eurasiano, a Eurásia, né? Que é a conjunção da Europa e a Ásia, e esta rota, a Rota da Seda, os mascates, eles não só vendiam seda, mas vendiam outras coisas e funcionavam também como disseminadores de informação, porque eles falavam o que está acontecendo lá e aqui, o que de fato acontece. Então, nós vemos que sírios, turcos, chineses, árabes, egípcios, mercadores de todas essas áreas que são comuns à Rota da Seda, todos eles, em todas essas culturas, existem citações, existem pergaminhos que citam um jovem judeu chamado Yeshua, que reuniu muita gente e sobre ele havia a fama de curar doenças. Agora, diversos museus pelo mundo, o Museu do Cairo, o Museu de Beirute, o famoso Museu Egípcio de Antiguidade e Arqueologia, que fica no Cairo, ele contém uma ala dos pergaminhos cristológicos. Ou seja, a gente está falando de história, arqueologia, sociologia, filosofia, estamos falando de ciências humanas, mas ainda assim ciências que nos dão todo aquele cabedal de informações. Interessante que existiu 2 historiadores, né? O primeiro é Flávio Joséfo. Entre o rol da teologia, Flávio Joséfo ele é muito comentado, né? Flávio Joséfo, um historiador contemporâneo da época de Cristo, escritor que deixou o legado A História dos Hebreus, um livro magnífico, recomendo. Inclusive, vou dar um presente para você. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, um link pelo qual você pode fazer o download desse livro gratuitamente para você, tal como eu também vou deixar link para mais 3 apostilas que eu escrevi sobre a pessoa de Jesus. E você pode fazer download livremente, é totalmente gratuito, é um presente meu para você, tá bom? Flávio Joséfo, ele era judeu. E ele falava de Cristo, falou do movimento de Cristo, falou dos eventos decorridos da presença de Cristo. Interessante, existe inclusive um relato do diálogo aberto entre Flávio Joséfo e Gamaliel, que é citado na Bíblia,
entendeu? Que foi uma espécie de conselheiro de Caifás. E Gamaliel, ele havia, inclusive, deixado algumas citações. As pessoas dizem, mas não existe aí uma discrepância de tempo? Sabe, a citação entre pesquisadores, entre sábios, é muito comum, um se referendando pelo outro. Então, o que acontece? A história funciona dos judeus, que realmente eles deixam escrito que Cristo, cidadão judeu, mas não pertencente à religião judaica, porque aquele trazia uma renovação do concerto, e todo mundo sabe disso. Além desse, nós temos um historiador romano chamado Tácito, que ele, em toda a sua obra, ele dedicou, inclusive anexando aos seus rolos, um eventual inquérito que havia sido feito por um tribuno romano, né? Tanto que nós temos o eruditíssimo livro, né? O livro do inquérito, aonde esse tribuno ele fala da sua arraigada perseguição pelo corpo de Cristo, porque havia aquela coisa de que a ressurreição havia sido encenada. Então, foi destacado esse tribuno para que fizesse uma investigação. Então, o registro dela se chama O Inquérito, né? Que é um livro eruditíssimo, fonte para estudiosos de história. Então, já estamos aqui falando de fontes riquíssimas e seguríssimas. Quando eu falo de Flávio José, quando eu falo de Tácito, eu falo de quê? Eu falo de judeus e romanos. Mas aí quando eu falo também da galera da Rota da Seda, eu falo dos mercadores sírios, turcos, chineses, árabes, egípcios, beduínos, tuaregues. Eu falo no mínimo de 9 civilizações que citam. Então, eu fico pensando que um mito vazio, ele não poderia impactar de maneira tão pontual a tantas comunidades de uma forma, digamos assim, tão efetiva como Jesus, de fato, ele impactou. A nossa civilização, ela é feita de ondas de informação. E a história, ela visa montar o quebra-cabeça destas ondas para que a informação ela seja devidamente, digamos assim, compreendida. Agora há pouco eu falei de beduínos e tuaregues, os povos do deserto. Esses povos em particular eram muito importantes porque eram guias dos mascates, quando os mascates já não eram experientes nessa rota, e a notícia ia no porto de Beirute. Olha que o porto de Beirute ele existe desde o século XV a.C. O porto de Beirute, no Líbano, dá conta, existem registros, existe um museu do porto de Beirute, e esse museu tem registros de pessoas que viajavam, chegando do Mediterrâneo, para que pudesse encontrar, trazendo pessoas doentes que eram abastadas, né, para poder pagar uma viagem dessa, no intuito de ver a Cristo e conseguir cura. Agora, eu não estou falando que essa pessoa conseguiu ou não a cura. Aí a gente está falando do Jesus sobrenatural. Eu estou falando do fato histórico de que, nos registros de um porto, pessoas, viajantes, declararam um motivo de viagem, de que vieram encontrar a Yeshua, este judeu que proporcionava cura e operacionava milagres, que havia
um ponto de sobrenaturalidade que atraiu essas pessoas também de todo o Mediterrâneo. A gente tem regiões ali de Cádiz, né? Onde atualmente é a Espanha, pessoas que vinham dali, ou seja, atravessavam todo o Mediterrâneo para ir de encontro a Jesus. Então, se nós pegarmos o cabedal de tudo isso, nós vamos começar a ter uma informação de uma segurança enorme. Existe também escritos fenícios, cuneiformes, que citam esta presença. Uma pessoa, agora eu preciso que você imagine uma região de extrema pobreza, extrema falta de cultura, um tempo sem tecnologia nenhuma, contudo, era um tempo onde as pessoas viajavam muito devagar, mas viajavam sempre, porque o comércio ele funcionava dessa maneira. Então a informação ela viajava devagar, mas ela viajava demais. Então junte os desertos e o mar Mediterrâneo. Quantos países e povos ali? E o interessante é que todos eles nós encontramos citações. A citação, aonde está o endereço, a seção, a estante, estão nos livros, nas apostilas que eu vou deixar aqui na descrição, livremente para você fazer o download. Uma coisa que eu queria deixar claro para vocês é que o intuito desse vídeo é demonstrar a veracidade, a historicidade da existência da pessoa de Jesus. Quero primeiro falar da existência real de Jesus, o Jesus histórico. Conclui-se, então, que Jesus ele realmente existiu. E ele tanto existiu que os efeitos de sua existência influenciaram a muitos, a milhões, a bilhões. Interessante que Louis Pasteur, ele fala, em nome da ciência, eu proclamo a Jesus Cristo como Filho de Deus. Meu senso científico, que valoriza muito a relação entre a causa e efeito, compromete-me a aceitá-lo como fato. Minha necessidade de adorar encontra nele a mais plena satisfação. Ou seja, ele fala no final sobre uma questão espiritualista, mas ele fala como relação de fato científico. Aí eu vou um pouco mais avante, eu vou me afastar um pouco mais, porque Mediterrâneo, França, né? A gente está ali toda na região da Judéia. Vamos avançar um pouco mais no Oriente. Gandhi, o libertador do povo indiano do jugo inglês, ele fez uma citação muito curiosa. Interessante que todo mundo lembra de Gandhi como aquele senhor magrinho usando fralda, que não era uma fralda, era uma veste característica da cultura deles. A gente chama de fralda para uma forma um pouco mais fácil de ser imaginada. Ele seguiu os ensinamentos do Bhagavad Gita, que seria a Bíblia indiana. Ele era hindu, se não me engano. Ele era hindu. E ele falava a seguinte coisa: não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. De fato, não há nada de errado com o cristianismo. Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. Este é o problema dos cristãos. Ou seja, a gente vê um hindu arraigado. E olha, para quem não sabe, Mohandas Karadhan Gandhi, Mahatma Gandhi, ele era advogado, ele era um sujeito politizado, tanto que a sua forma de política conseguiu libertar a Índia da condição de colônia da Inglaterra. Então você vê que eu estou trazendo aos senhores que me veem, as senhoras, meus irmãos, irmãs, curiosos, referências de pessoas que realmente têm a ciência como legado. Pessoas que não brincam com a informação nem com o seu pensamento. Blaise Pascal,
ele fala de uma forma categórica. Fora de Jesus Cristo não sabemos o que é a nossa vida, nem nossa morte, nem Deus e nem nós mesmos. Eu fiz questão de citar cientistas para que não haja algum tipo de nepotismo ideologista, ou seja, as pessoas pensando que eu citei apenas espiritualistas. Não, eu citei políticos, cientistas e fiz questão de que não fossem declaradamente cristãos e que expressassem a sua visão sobre Jesus. Visão essa que foi expressa num esforço de categorizar a sua real existência. Meus amados irmãos, muito obrigado pelo seu tempo. Quero que, em conclusão, deixar aqui que Jesus realmente deveras existiu. Vou postar esse vídeo agora, imediatamente, acabei de fazer. Hoje é quinta-feira, 22 de abril do ano de 2021, para você se localizar no tempo. E eu vou deixar aqui no rodapé links para downloads. História dos Hebreus de Flávio José e mais 3 apostilas que falam sobre a existência e a vida de Jesus Cristo. Totalmente grátis. Faça um download, bom proveito, boa leitura, você que gosta de ler. Contem sempre comigo. Por favor, dê uma curtidinha no nosso canal, se inscreva, porque tem muita coisa boa vinda por aí. Me desafiaram essa semana a provar a existência de Deus. É uma responsabilidade muito grande. Existem rumores, né, de que não exista a prova categórica da prova de Deus, da existência de Deus. Será? Eu desafio você a assistir esse vídeo e quem sabe você vai ter uma surpresa. Deus abençoe e tenha um excelente dia.